nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre você querer medicina e fazer cursinho, exatamente. Tem muitos alunos que falam, Débora, fazendo o cursinho, para mim, é suficiente para eu conquistar a minha aprovação? Infelizmente, a resposta é não. E eu vou explicar por que não. Ah, então você está falando que o meu cursinho não é bom? Não, não é isso. Existem vários ótimos cursinhos. Eu mesmo conheço vários ótimos cursinhos. Tenho alunos que fazem cursinho, mas seguir o cronograma específico do cursinho não te leva à aprovação. E eu vou explicar por quê. Vou abrir isso aqui para você, né? Eu não vou jogar essa bomba no colo e depois sair, não. Eu vou explicar o passo a passo, tá? E isso não tem nada a ver com ser um cursinho bom ou ruim, online ou presencial, nada disso. Na verdade, é só um princípio que você precisa entender. Débora, então você está me falando que se eu seguir o meu cursinho passo a passo, eu não consigo aprovação em menos de um ano? Provavelmente não. E eu vou explicar por quê. Vamos lá. Qual que é o objetivo de um cursinho? O cursinho, ele tem um método tradicional. Débora, o que significa isso? Significa que dentro do cursinho, e eu gostaria muito que você que está vendo essa live, que você que está aqui vai ver depois, que você deixe nos comentários, me diga se é diferente disso, se é isso mesmo, se você já passou ou conhece alguém que já passou por isso. Quando você vai lá e se matricula no cursinho, o que você tem dentro do cursinho? Todo o conteúdo do ensino médio. Você vai ver todo o conteúdo que você viu no primeiro ano, você vai ver todo o conteúdo que você viu no segundo e todo o conteúdo que você viu no terceiro. Esse é o propósito do cursinho. E não está errado, tá? Por quê? Porque tem aluno que não aprende as coisas no primeiro ano, não aprende no segundo ou no terceiro, ou não aprende muita coisa durante o período de preparação, né, do ensino médio. Então, o cursinho vem para quê? Para lhe dar todo o conteúdo que você devia ter aprendido no ensino médio e que você não aprendeu. Porque se você soubesse todo o conteúdo do jeito que você precisa saber, não precisaria do cursinho. Então, o cursinho é o quê? Hoje é para o aluno aprender o conteúdo do ensino médio que não foi suficiente ali no ensino médio. Não, Débora, o cursinho é para revisão. Não, não é revisão. Tanto é que no período do cursinho existe o tempo de revisão. A ideia do cursinho é passar todo o conteúdo do ensino médio. E está errado? Não, não está errado. Na verdade, está certo. Porque o que acontece? Agora nós vamos juntar essa informação com todos os vestibulares, beleza? Nós temos dezenas de vestibulares de medicina. Se só na banca VUNESP nós temos um volume de 40 vestibulares, e fora a VUNESP, quantos vestibulares de medicina a gente não tem por ano? Diversos. Nós temos os 40 da banca VUNESP, nós temos a FUVEST, temos a Unicamp, tem o Enem, tem os vestibulares próprios, como a São Francisco, a Unital, e aí vai. Gente, tem dezenas de vestibulares de medicina. E cada vestibular de medicina prioriza uma coisa muito específica. Então, a Unital, ela tem um perfil e uma característica muito própria de questões. A São Francisco tem uma característica muito própria de questões. O Enem, a FUVEST, a VUNESP, a CONVEST, a CESGRANIL, a FGV. Então, nós temos diversos mundos, diversas versões de vestibulares. E o cursinho, ele precisa fazer o papel de abordar o conteúdo de todos esses vestibulares. Por esse motivo, é obrigatório passar todo o conteúdo programático no ensino médio, certo? Por quê? Dentro dos editais do vestibular, não se pode cobrar nada diferente, né, do ensino médio do que é a grade curricular do ensino médio. Ok? Então, como que tem que ser cobrado? Está na grade curricular do ensino médio, o cursinho precisa seguir aquela grade curricular à risca. Para quê? Para que consiga contemplar todas as faculdades. Débora, então isso é ótimo. Significa que se eu seguir exatamente todo o cronograma do meu cursinho, eu vou estar pronto e apto para todas as provas. Aí é que mora o problema. Por quê, Débora? Porque, infelizmente, as provas têm particularidades diferentes, características diferentes, âncoras diferentes, comandos diferentes, intenções de seleção, perfil de seleção de cada uma tem a sua. Então, quando você pega todo o conteúdo do ensino médio e começa a estudar, para que você aprenda todo esse conteúdo e as características de todas essas faculdades,
Não é possível aprender tudo isso em menos de um ano. Então, olha só, eu vou aprender qual o perfil do Enem, qual que é o perfil da VUNESP, que são 40 provas, vou aprender o perfil da FUVEST, da São Francisco, da Unicamp, pensa aqui comigo, da Sesgran Rio, vou aprender o perfil da FGV. Isso é possível em menos de um ano? Não é. Débora, mas eu aprendo a matéria e aplico para todas as provas. Isso não funciona, gente. Isso não funciona. Para a gente conseguir aprovação em medicina em menos de um ano, saber o conteúdo não é o suficiente, porque isso é mais que obrigação de um candidato que realmente está estudando, comprometido com a aprovação. Então, saber o conteúdo de matemática de GA, geometria plana, saber o conteúdo básico que a gente sabe que vai ter na prova, não é suficiente. Não é. Se fosse, muita gente já teria entrado. O que é suficiente, então? É saber o conteúdo e como isso vai ser apresentado para você. E isso só tem como a gente saber se eu estudar focado. Débora, eu quero passar na Unital. Opa, então vamos fazer o seguinte: quais são as matérias da Unital? Como que cai essa matéria na Unital? Qual que é o grau de complexidade dessa questão na Unital? Como que isso costuma aparecer? Qual que é a possibilidade disso para esse ano? Quais são as tendências dessa matéria na sequência? Aí sim eu estou pronto para esse vestibular. Só que tem como eu fazer isso com 50 provas diferentes em menos de um ano? Não. Não tem como, é impossível. Para vocês terem uma ideia, quando o aluno ele entra na mentoria, igual eu tenho alunos que vão prestar diversas provas. E é sempre muito importante falar, escolhe 2, 3. Tem alunos, não, eu só vou prestar a faculdade X, prestar uma só. Tem aluno falando, eu vou prestar 3. Só que, gente, olha só, 3 da mesma banca. E a gente tem que conciliar, tem que organizar, fazer cronograma para dar tempo de ver tudo, para ver as particularidades. 3 provas da mesma banca. Agora, imagina 3 provas de bancas diferentes. Impossível. Se eu não falar, eu quero passar na faculdade A, B e C. São 3 bancas diferentes, você vai ter que optar por uma. Você vai ter que escolher uma para você passar. Entende? Aí sim, quando você escolhe uma e garante, as outras é a consequência daquilo que você já fez. Tudo bem? Por quê? Porque cada banca tem a sua particularidade, cada banca tem o seu critério.